Ó, pega o caderno, pega a caneta, bora anotar que hoje vai ser código pancada. Temos a honra aqui de estar com o nosso amigo e irmão Felipe Fernandes. Aí na Alemanha é você Bro, também, lindão. bom dia, beleza? Bom dia, lindão. Tamo junto. Firme e Que forte honra na rocha. mais uma vez compartilhar a tela contigo. Tamo junto, bora quebrar tudo. Quebrar tudo. Então assim, vai ser uma sequência de código aqui pancada. Coloquei Bora. aqui, Felipe, jornada interna versus fronteira mental, né? O nosso foco é multiplicar os talentos que está dentro de nós. Então, É quando isso uma aí. junção de mentalidade, uma junção de códigos, né? Onde há dois ou mais reunidos no nome do Senhor, há uma multiplicação poderosa, né? Há É uma isso mente aí. mestre, É isso aí, meu irmão. trazendo um novo entendimento para nós. É isso aí. Eu não sei quem Ó, é seu irmão. a minha Siri tá querendo conversar com você. Manda aí. Mano, é isso aí, cara. O nosso propósito é... Eu creio que é um chegado num tempo novo. E nesse tempo Deus vai levantar pessoas com um propósito claro, que é o propósito do reino. E não o propósito de homens. Certo. Por muito tempo, mas é muito tempo mesmo, um homem tem feito para si próprio. É claro que nesse tempo todo existe o mover de Deus, existe palavra, existe avivamento, existe transformação. Eu moro na Europa e aqui na Europa tem vários a história do avivamento, né? Muitos moveres aconteceu, mas só que a gente vê que depois do mover o homem tentou controlar, assumir o papel de Deus. Então, manipulando informações, manipulando texto, manipulando a Bíblia, manipulando vidas, casamentos, criação de filhos. E assim, quando eu falo disso, eu não falo da igreja. A igreja é uma pessoa. Lá em Apocalipse a gente vê as escrituras falando que Jesus vai voltar para buscar a noiva. A noiva é a igreja. Então, quando a gente fala dessa parte de manipulação, essa parte onde por muitos anos houve uma, uma, uma forma de conduzir aquilo que é de Deus humana, porque a gente precisa saber que a igreja ela tem duas partes, a espiritual e a natural. A Sim. espiritual é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo derramando a vida na igreja. E a natural, ela precisa também existir, que é o que faz com que a gente alcança as pessoas, tem a forma da gente se organizar dentro de uma comunidade. Então precisa ter sim a parte natural e espiritual. O problema é quando você dá mais vazão, mais força para a parte natural, esquecendo das coisas espirituais. Então a mentalidade do reino, que é o propósito da nossa live, é de fato de estabelecer essas colunas, que é o nosso coração, o nosso intuito, de fazer com que as pessoas tenham esse entendimento. Sim. E toda essa situação, a gente percebe, Felipe, dessa parte natural é afetado na alma, né? Quando a gente fala mentalidade do reino, ontem eu estava numa live com o Fábio aqui, e a gente estava falando muito sobre isso. Temos um entendimento errado, né? Paulo fala que devemos andar no Espírito, mas não tem como andar no Espírito, né? O Espírito é uma conexão. E quando a igreja é afetada, ela é afetada onde? Nas suas emoções, na sua alma, né, nos seus sentimentos. Então, o ser humano é governado pela alma, ele não é governado por outra coisa. Deus governa no espírito. Então, quando a nossa alma não anula aquilo que nós somos no espírito, nós trazemos o governo de Deus para a nossa vida e, com isso, para a nossa família, né, onde a gente estiver inserido, né, na vida como igreja junto com os irmãos. Exato. Então, essa situação de afetar, a humanidade ser afetada, a igreja ser afetada, é na alma. Porque cada um tem uma linha de sentimento, de pensamento, e às vezes, né, vão alimentando isso e vão sendo conduzidos pelas coisas que estão acontecendo externas, e esquece o principal, que é algo interno. Isso que a Exato. gente tem falado várias vezes, né, que o único caminho é para dentro. O que precisa ser feito é o que Paulo falou, mudar a mentalidade para poder experimentar da boa e agradável e perfeita vontade de Deus, que é no Espírito. Boa. Então, se eu não tenho um controle emocional, não controlo as minhas emoções, não controlo os meus sentimentos,
não controlam as minhas vontades, eu vou ser conduzido por eles, Exatamente. por essas faculdades, né? Exatamente. E o problema, mano, é o seguinte, é que por muitos anos a igreja, as pregações, ela associou o corpo, a carne, com a alma, Uhum, fazendo com que as pessoas crescem que tudo aquilo que vem do corpo e da alma aponta para o Egito, aponta para o pecado, aponta para a morte, aponta para a desobediência. exato. Então, nós somos seres triunos, porque Deus é triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. E cada base, vamos dizer assim, né, cada parte, ou seja, o corpo, alma e espírito, eles têm uma função muito especial para a nossa vida em si, natural, terrena, como espiritual. Então, o problema é que quando você ouve por muito tempo que a sua carne, o seu corpo e a sua alma é pecado, você desconhece as funções Uhum, básicas que você precisa entender para que você possa ter plenitude. Plenitude é totalidade em todas as áreas da nossa vida. Nós temos 12 áreas das nossas vidas e, infelizmente, dentro da igreja, a gente vê esse desconhecimento da alma, desconhecimento da mente, desconhecimento da importância do corpo, desconhecimento, porque isso é pecado. Então, eu uhum. me torno um ser espiritual, falo 1000 versículos, prego uma coisa linda, mas sabe o que eu entendi, Arlan? Eu vivi dentro da igreja, cresci dentro da igreja, e eu cheguei a uma conclusão, mano, que as pessoas não entendem nada que elas ouvem. Sim, Sabe por quê? Sabe qual que é a maior prova disso, mano? Quantos casamentos ainda destruídos dentro da igreja? 10, 15, 20 anos dentro da igreja, ou casamentos que foram para a igreja e depois foram destruídos. Cara, tem que ter uma explicação. Eu sempre fiquei me perguntando por que o povo está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, sendo que a palavra liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Então me explica por que esse tanto de gente dentro da igreja com a vida pentibada, mano, cheio de problema. Problema no casamento, problema na criação dos filhos, de endividado, pegando dinheiro prestado com os outros, e casamento de mal a pior. Cara, você não tem noção. A quantidade de gente, mano, que está prestes a separar, que está separando agora, nesse exato momento, eles estão caminhando para a separação. Há sim, pessoas que estão, às vezes, ouvindo a gente aqui, ó, tá para assinar o divórcio hoje. E é verdade. crente, mano. É crente, católico, ouve a palavra de Deus. Então é o seguinte, eu fiquei me perguntando. Falei, mas peraí, tem alguma coisa errada? Se a palavra de Deus é tão poderosa assim, por que não tá mudando a vida das pessoas? E eu peguei um código violento, mano. Verdade. Você tocou algo importante, pessoas anos e anos ali envolvidas na vida religiosa, porém não tem transformação. Tem, Entende? tem a experiência com a verdade, tem um encontro com a palavra, que é a verdade ministrada, porém não consegue receber por ter uma vida religiosa, uma vida presa aos sentimentos, né? E ser conduzido pelas emoções. Diz entender de espírito, porém anulando a alma e o corpo, né? Foi até engraçado porque assim eu aprendi muito que a gente tem que ter maturidade no espírito, mas a maturidade do espírito já a gente tem no dia que nasceu de novo, porque uma vez no momento que eu nasci de novo, meu espírito já está pronto, então não precisa mais de maturidade, né? O Uhum. espírito já está pronto, fortalecido e acabou. O que precisa é de transformação na alma para a gente poder acessar a maturidade que a gente já tem no espírito, entendeu? O Exato. que precisa é desconstruir o que foi construído da maneira errada. Então, esse aqui Exatamente. agora não, tá? Daqui a pouco. Ma- Mano, a parada é o seguinte, mano. Qual que é o código que eu peguei? O código que fez a diferença e que tem me trago o entendimento. É o seguinte, mano. O que é mentalidade? Mentalidade é um conjunto de pensamentos que define sua forma de pensar, falar, ser e agir. Então, a mentalidade ela é um conjunto de pensamentos. Então, por exemplo, você que está me ouvindo, você tem um tipo de mentalidade. Essa mentalidade é um conjunto de pensamentos. Então, por exemplo, quando você acorda de manhã, as primeiras palavras que você diz, ela condiz a esse conjunto de pensamentos. Quando você vê a televisão, quando você está no seu trabalho, quando você está no trânsito, quando você se encontra com as pessoas, você fica fofocando, falando mal. Isso é um espelho, um reflexo desse conjunto de pensamentos que forma a sua mentalidade. Então, para você poder ter a mentalidade do reino, você tem que mudar esses conjuntos de pensamentos.
que é literalmente reconfigurar. Boa tarde, pessoal que está entrando aí. Boa tarde. Estou vendo alguns alunos aqui. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por estarem entrando. Nós estamos compartilhando aqui sobre a mentalidade do reino. O Alan está conduzindo aí a live e a gente está conversando aqui agora nesse exato momento. Só deu um apoio ali para o Davi Bonfim ali, que estava no mover. A gente está falando nesse exato momento sobre a mentalidade. Então, mentalidade é um conjunto de pensamentos que define o que você pensa, como que você age e como que você fala. Enfim, o seu casamento é reflexo da sua mentalidade. Exato. As suas finanças é reflexo da sua mentalidade. A forma como você age no seu casamento é o reflexo da sua mentalidade. E a sua mentalidade, ela tem uma janela de formação, que é desde quando você se dá por gente até esse exato momento. Exato. Então, se você realmente... Essa é a chave que eu peguei, Alan, que é o seguinte. Por que as pessoas estão dentro da igreja ouvindo pregações todos os domingos e elas não conseguem, mano, mudar de vida? Não conseguem mudar suas mentalidades? Porque é o seguinte... Olha, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, amém? Sim. Mas só que o negócio é o seguinte, mano, toda vez que você só ouve e ficou no ouvir, não vai mudar a sua vida. Falta colocar em prática. Olha só, quando eu falo o seguinte, Alan, o seu filho precisa da sua ajuda agora. Eu falei, o Alan ouviu. O que precisa acontecer para que aquilo que eu falei possa ter sentido? O Alan ir lá ter uma ação de ajudar o filho dele. Porque se eu só falar, Alan, o seu filho precisa de ajuda, o Alan não faz nada. Ele ouviu uma verdade, ele ouviu uma necessidade, mas só que ele não fez nada. E aqui, Alan, pode parecer chover no molhado, mas é aqui que eu tive o entendimento. As pessoas estão indo todos os domingos para o culto, para seita, para candomblé, whatever, por aquilo que ela acredita. E é o seguinte, ela ouve, mas fica só no ouvir. Exato. Então eu vejo esses caras falando versículos, é coisa mais linda. Fala versículo, mostra que conhece a palavra de Deus, top, parabéns. Mas só que o negócio é o seguinte, e a pessoa que está ouvindo, será que ela realmente vai ter uma ação prática? O importante não é só falar, o importante é ensinar a pessoa a começar a agir de uma forma prática. Porque ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Beleza, e aí? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua fé? Como é que está seu casamento? E é aqui que mora a treta, mano. As pessoas só ouvem, só obtêm informação, mas elas não têm a ação prática, que é o quê? Uma ação que determina aquilo que eu ouvi ser aplicado na minha vida. Exato. Falta o praticar, né? E o praticar dificulta. Porque se a pessoa ela não é uma forma simples de colocar em prática, ela nem sabe como. E por isso que ela pega um monte de coisa para fazer. A gente sabe disso, que a gente participou muitos anos do mesmo local, a gente estava inserido em várias coisas, fazedores de coisas, né? Igual Marta. Porém, não tinha um desfrute, intimidade, eu falo de mim, não sei no caso de você, mas igual Maria tinha, né? De parar e ouvir e saber, calma aí, a fé vem pelo ouvir, deixa eu ter uma intimidade com a fonte para entender o que ele quer, né? Qual que é o propósito. Não posso sair fazendo tudo. O problema é quando a gente está envolvido na vida religiosa, a gente está fazendo um monte de coisa, só que na intimidade não existe intimidade, existe religiosidade. Existe fazer coisas que não tem propósito, que não tem edificação e destruição no meu lar. Então, assim, é terrível. Eu olhava para mim assim e falei, cara, eu tenho uma vida envolvido 100% com as coisas da igreja, né, da religião, porém não tenho uma vírgula de compromisso com a minha família. Eu cheguei nesse ponto. Cheguei ao ponto de colocar ao máximo a agenda da igreja, era tão alienado que eu falei, ó, eu ensinava isso para as pessoas que andavam comigo. Eu falei, ó, a sua agenda principal é a igreja. A sua vida vem depois, a sua agenda vem depois, a sua família vem depois. Então, assim, eu parava tudo que eu estivesse fazendo para fazer tudo aquilo que o meu líder religioso pedia, sendo que a minha esposa pedia algo, eu era ignorante, o meu filho pedia algo, eu também era ignorante, o meu pai, minha mãe, eu descia o cacete, mas para o líder religioso jamais eu falava não. Jamais eu ia contra, jamais eu posicionava o que estava no meu coração, aquilo que eu não queria fazer, porque não era nem gerado isso, não tinha opção, era um nível de alienação que não tinha nem esse pensamento de falar, não posso falar não para esse cara. Então era sempre sim, sim, sim,
ferrando com a minha vida. Não estou falando que cada um tem um estilo, estou falando de mim, tá? Então, ferrando com a minha vida, ferrando com o meu casamento, com minha família, e vivendo uma vida de escravidão. E sem saber o que eu estava fazendo, assim como Marta, correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, e sem ter intimidade. E sendo que o que o Senhor quer de nós é o que? Um nível de intimidade para que a gente possa conhecer Ele. Não Exato. de uma forma distante, né? Mas de uma forma próxima, entender, ó, você é primeiro, a sua Exa casa é primeiro, né? A sua esposa, os seus filhos fazem parte dessa família. Exatamente. Não perca a sua vida lá fora, mas invista dentro e transporte fora. Exato. É essa linha, né? O negócio é o seguinte, a gente precisa ressaltar, a gente não está aqui para ficar falando mal de igreja e nem mal Exato. de pessoas, não. O que acontece é o seguinte, se você que está nos ouvindo, você vai começar a perceber uma coisa muito interessante. Agora eu termino a live do Pablo. Galera que está entrando, nós estamos falando sobre a mentalidade do reino. Bora bater 100 aí, já compartilha essa live, gente. Já bateu 100. Pessoal, 120, bora. O negócio é o seguinte, pessoal, a gente está conversando aqui, eu e o Alan, nós somos amigos e nós somos homens de Deus e nós estamos falando sobre a mentalidade do reino. Olha aí, vai bater 200 pessoas aí. Bora, galera, compartilha essa live aí Compartilha e aí. vamos tocar o terror. Então, presta bem atenção, a gente está falando Se não sobre... botar a live lá, a gente vai chegar a 300. Não, mas é isso aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. A gente está falando sobre a mentalidade do reino. O que é a mentalidade do reino? Mentalidade é um conjunto de pensamentos que define suas ações, o que você fala, o que você pensa e como você age. Então, quanto mais você renovar a sua mentalidade, mais de fato você vai alcançar aquilo que é de Deus e não dos homens. Eu vivi minha vida inteira dentro da igreja. Teve uma janela de tempo que eu fui rebelde, que eu quis, enfim. Mas só que minha vida toda, 37 anos vou fazer agora, é mais tempo na igreja do que fora. Então, o que acontece? Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu falei o seguinte, olha, eu tô vendo as pessoas dentro da igreja infelizes, com problema no casamento, mas elas estão ouvindo a palavra, elas estão ouvindo tudo, mas só que é o seguinte, por que elas vivem tão infelizes? E tudo isso é uma questão de mentalidade. A mentalidade você constrói ela de acordo com as experiências positivas e negativas. Então, quando você tem mais experiências negativas, a sua mentalidade ela vai ser propícia ao negativo. Então, por exemplo, por que as pessoas não conseguem mudar de vida, mesmo elas ouvindo coisas boas, ouvindo coisas que fazem sentido para a vida delas? Porque é o seguinte, a mentalidade, que é o conjunto de ações, ela não só é definida pelo ouvir, mas sim pela prática. Então, existe um versículo aí que a gente estava falando. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Tá, mas só que todo mundo vai ao domingo, ouve, no outro domingo ouve, passa o ano todo ouvindo e tá com a vida pitibada, cheia de problemas. Problema no casamento, problema em tudo. Por quê? Porque é o seguinte, não é o fato só de você ouvir. Ah, então a palavra de Deus não é verdadeira. Mas só que é o seguinte, quando você ouve algo, em seguida exige de você uma ação. Você precisa ter uma ação prática que faz com que aquilo que você de fato ouviu, você aprendeu, que entrou na sua conjuntura de pensamentos, que faz a sua mentalidade, faz com que você tenha uma ação nova, uma ação diferente. Verdade. Pessoal, chegou aí agora aqui, né? Estamos a honra de compartilhar essa live, eu e o Felipe, somos amigos. E para mim é um privilégio, né? Poder iniciar essa manhã aqui com todo esse conteúdo poderoso, né, que está sendo ministrado. Você que não está com caderninho e caneta aí, pega aí, porque é muito código. A gente vai começar a soltar os códigos agora. Olha aí, o pessoal falando, ó, passei minha vida toda, ó, quantos anos fiquei na igreja com mentalidade errada, até me sentir totalmente frustrada. Deixa eu falar uma coisa. Como ela que está falando aqui, quem que está falando? Williana. Williana. É o seguinte, como ela, existe milhares de pessoas dentro da igreja. Aí você fala o seguinte, vocês estão falando mal da igreja. De forma alguma, Não, eu sou apaixonado pela igreja. A igreja é a noiva de Jesus e Jesus vai vir para voltar, para buscar a noiva. Mas só que o negócio é o seguinte, existe dentro da noiva a parte natural, como a gente estava falando no início da nossa live aqui.
a igreja ela tem a parte natural e a parte espiritual. O problema é que quando você alimenta mais a parte natural, fazendo com que a espiritual seja subjugada pelo natural. Ou seja, a igreja não é mais conduzida pelo espiritual, ela é conduzida pela ordem e desejos, sonhos dos homens naturais. Então, Sim. isso precisa ter um fim. E nós estamos vivendo uma geração, Alan, por exemplo, a questão do corona. Eu acho Uhum. tão interessante estar acontecendo porque as igrejas todas estão mobilizando e indo para a internet. E eu vou te contar uma coisa interessante, cara, que eu consegui ver ontem, vendo um pastor falando, convidando a igreja para assistir o culto online. O negócio é o seguinte, eu acredito que são ajustes de Deus, Deus permite coisas acontecerem, não é por mal, mas existe um propósito, às vezes a gente não sabe, mas só que eu acredito num propósito de Deus. E acontece o seguinte, mano, tá acontecendo uma mobilização na internet. E eles vão começar a ver agora, mano, que o culto e aquilo que acontece de uma forma poderosa não fica mais restrita a quatro paredes. A Uhum. internet ela vai fazer agora um boom acontecer. Por quê? Nos cultos, nas casas, eu não estou falando que não existe mais a igreja física, de forma alguma. Mas eu estou falando o seguinte, ontem mesmo você falou na live, Deus ele trabalha com moveres diferentes. Se você Uhum. pegar desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, Deus ele agiu de uma forma com Moisés, ele agiu de uma forma com Davi, com Salomão, depois veio Jesus, agiu de outras formas, de tempo em tempo, Deus foi mudando a forma dele agir. O problema é quando você cristaliza moveres do passado para, de fato, você ter o controle do mover. Então aconteceu o mover, eu aprendi esse mover e agora eu quero cristalizar ele. Ele vai ser agora eterno. Ou seja, Deus não se enquadra no mover dos homens. Se Deus quiser mudar a forma dele agir, hoje, ele vai mudar. Então, o corona, disparando tanto esse medo, o cara, aqui na Europa, o povo tá tudo louco da cabeça e eu vejo o nível de alienação. O corona vem para demonstrar interesses malignos de coração de pessoas, vem para mostrar o medo e alienação das pessoas, vem para mostrar uma série de coisas que quem tem uma percepção, quem não é alienado, Alan, consegue ter essas percepções. Exato. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui. O que é ficar frustrado dentro da igreja? O que acontece? Não é ficar frustrado dentro da igreja, porque a igreja somos nós. A igreja é o espírito. Quando você nasce de novo, você se torna igreja. Então não é o crer em Deus que você é igreja, é o novo nascimento. A igreja é quem? Quando o Espírito Santo desceu sobre a terra, você se tornou igreja do Senhor. Então a igreja é a parte espiritual, é um novo nascimento. Não tem como você ficar frustrado no espírito, porque Paulo falou, o espírito está pronto. Onde você fica frustrado? Na sua alma. E quando você fica frustrado na sua alma por posicionamento, né? Atitudes, circunstâncias, coisas erradas, e não sabe se posicionar e trazer à existência quem você é no espírito, você fica frustrado e mal. Aí Exato. você tem que manifestar aquilo que está dentro de você, questionar, né, fazer ali uma pergunta, tirar a sua dúvida. E quando você vai fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, aí você já toma uma martelada. Pá! Aí você não É, pode falar que você é rebelde. Aí você fica frustrado a primeira vez que você tomou uma pancada, na segunda você não fala mais, você já carrega e vive uma exato. vida de igreja frustrado, porque quando eu vou falar, as pessoas me batem. Então é melhor não falar para ficar quieto. Né? Fico E quieto outra, aqui porque não vou ser incomodado. Alan, essa questão tem essa parte que você está falando de bater, né? Mas a outra questão é o seguinte: imagina quantos sonhos legítimos que são de Deus, eles são mortos por quê? Porque há uma mentalidade e uma forma de pensar de uma comunidade específica que faz o seguinte: não, esse sonho aqui não serve. E a pessoa com a Exato. necessidade de participar da comunidade, de se sentir aceita, ela mata os sonhos dela para ela poder viver um sonho de uma pessoa que, por um discurso lindo e maravilhoso, por uma pregação eloquente, muito didática, como mestre da palavra, a pessoa é conduzida a matar todos os sonhos legítimos para viver um sonho de uma pessoa, Exato. de uma pessoa que quer construir para si próprio. Então, assim, eu quero repetir aqui, não é falar mal de igreja. A gente está falando contra um sistema que nasceu da parte natural da igreja. A igreja ela é espiritual e natural. Mas só que existe a parte natural que está fazendo o seguinte, sobrepondo o espiritual da igreja, fazendo com que a parte espiritual da igreja ela seja a menos exercida. E aqui que mora o problema.
Tem a Cacau 2828, ela falou o seguinte: eu não consigo congregar. Cacau, deixa eu falar uma coisa para você. Onde 2 ou mais estiverem, ali estarei. O congregar é você fazer o que eu estou fazendo com o Alan. Eu estou em conexão com o Alan e eu estou congregando com a parte divina dele. Nós dois aqui estamos conversando, congregando um com o outro e está saindo o quê? Vida de Deus. Então, o congregar não é somente você ir lá e tomar a hóstia na igreja católica, ou ir lá tomar a ceia na igreja evangélica, ou ir lá tomar o passe na igreja espírita, igreja espírita, é igreja que fala? Não sei. Enfim, da comunidade espírita. O negócio é o seguinte: congregar isso aqui, ó. Eu estou do outro lado do Atlântico, no meio do epicentro do corona. Na Itália são mais de 30 mil pessoas contaminadas. Só ontem morreu 250 pessoas. E eu estou aqui falando de vida. Isso aqui que a gente está falando com vocês é o congregar. Então, quebra essa mentalidade sua de que congregar é só ir lá e sentar. Repetindo, nós não estamos falando mal da igreja. Sim. Nós estamos aqui conversando sobre a mentalidade do reino. Mentalidade é um conjunto de pensamentos que faz com que você tenha ações. Então, as suas ações, Cacau, que você está tendo, e essa dificuldade toda, é apenas um resquício ou uma amostra da sua mentalidade baseada em experiências negativas. Você precisa ressignificar isso. Isso está dentro da sua alma, e uma das funções da alma é a sua mente. Você precisa mudar o seu mindset, a sua mentalidade, para você poder começar a congregar com o seu vizinho, com a pessoa que você encontrar na rua, e ter essa comunicação estabelecida do reino, de falar das coisas do céu. Sim. Tem outra pergunta aqui, ó, da Clara. Ó, como viver em paz com os religiosos dentro da igreja? É a coisa mais simples, mete a pergunta. Exatamente. Jesus mesmo disse, né? Cada um veja como edifica. Então, se ele está falando cada um veja como edifica, então há uma edificação que é específica para cada um. Não há uma edificação de conjunto e em unidade quando fala de liberdade. Então, a individualidade é um dos princípios que Deus nos deu de poder criar. A criança está sendo alienada desde a infância. Você coloca a criança hoje na escola, tenho 2 filhos, né? Os 2 estão estudando, mas a principal coisa que deveria ensinar na escola, eles não ensinam. Fazer as crianças desenvolver o próprio pensamento, criar as próprias ideias ali na sala de aula. O que elas vão lá aprender na escola? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar, estudar, anotar, olha aqui no quadro, repete isso, faz essa prova, repete, repete. E você sai de lá sai de lá formatado. E a vida inteira a gente está sendo formatado por alguém, seja na escola, MEC, faculdade, vida religiosa, onde for. Então essa formatação e essa alienação é que rouba a paz. Porque quando a gente não está dentro da caixa seguindo um sistema, você está fora dela livre e consegue perceber esse sistema conduzindo a humanidade, você perde a sua paz. Você fala, meu Deus, o povo não está vendo, eu estou enxergando, e como eu posso conviver com essas pessoas? Ó, fique em paz, cada um tem a vida que merece. Não tem como você mudar a humanidade. Aqueles que querem viver dentro da caixa, só deixa eles lá. Viva você fora. Né? Tem até um ensino bonitinho falando, ó, eu penso fora da caixa. Então, se você pensa fora da caixa, só mostra ser alienado. Você nem deveria estar dentro da caixa. Você deveria estar fora dela. Porque pensar fora da caixa só mostra que você é mais um alienado. Então, essa mudança de mentalidade só acontece quando eu deixo as pessoas livres. Eu vou falar algo aqui que eu falo na imersão Jornada Interna. O Felipe Fernandes faz uma imersão chamada Fronteira Mental, também fantástica. E eu acho interessante, eu pergunto para o pessoal, falei, ó, sabe por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? E as pessoas nunca fizeram essa pergunta. Falei, você nunca perguntou? Eu questiono a Bíblia, eu faço perguntas. Falei, Deus, por que está escrito isso aqui? O Senhor não é tão bom? Por que você colocou uma árvore para o cara cair em pecado? Por que você colocou uma árvore para o cara morrer espiritualmente? Fiz pergunta, porque se a palavra está escrita, eu tinha que saber. Aí eu entendi que Deus é bom mesmo e assim, não tem como não perceber esse amor. Porque você só percebe esse amor quando você tem uma experiência. E Deus falou comigo claramente, ó, essa árvore foi colocada no jardim para mostrar o quanto eu amo Adão. Porque se eu não tivesse colocado uma porta de saída, eu estava escravizando ele dentro de um jardim. Por mais que é um jardim de delícia, de desfrute, eu tinha que deixar uma porta de saída. Então, o verdadeiro amor deixa as pessoas livres. Você quer amar alguém, realmente amar as pessoas? Deixa as pessoas livres. Foi essa palavra que Deus deu para Adão. Adão, eu te amo ao ponto de você desfrutar desse jardim.
Mas se você quiser comer da árvore e sair do jardim, eu vou continuar te amando do mesmo jeito, porque o meu amor por você não muda, é o mesmo. A minha vontade, que é a perfeita, é o jardim de delícia. Mas a minha vontade, que é a permissiva, de amor também, você pode sair, porque lá fora eu vou continuar te amando. Então Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden para mostrar o quanto Adão era amado. Então, dentro desse entendimento, eu falei, cara, que loucura. Porque quem ama, deixa o próximo livre. Então, você quer ter paz com os religiosos? Deixam eles livres. Na realidade, eles não estão livres, eles estão presos, escravizados pela religião. Você que está livre e diz que ama ele, não pode te incomodar. Você tem que amar as pessoas do jeito que elas são, deixando elas viver a vida dela, porque cada um tem a vida que merece. Se a pessoa quer viver presa eternamente dentro de um sistema, é escolha. Agora, viva você em paz com a sua família, onde você estiver, na liberdade que Cristo te deu. Alan, é o seguinte, deixa eu compartilhar aqui um pouco da minha história, que eu acho que quando a gente conta a nossa história, há uma conexão maior aqui com o público, porque eles vão se identificar com a gente. O negócio é o seguinte, mano. Eu fui muito religioso na minha vida, sabe? Então, assim, eu tive uma... Eu acho que não foi mais que eu, não, Felipe. Eu vou te competir quem foi mais religioso, não, pelo amor de Deus. Mas só que o negócio é o seguinte, mano. Eu nasci dentro da igreja, literalmente. Eu tinha um tio, mano, que ele era o zelador do prédio da igreja presbiteriana. Eu nasci e cresci na igreja presbiteriana. E aí, cara, aconteceu o seguinte: o meu tio era zelador de um prédio da igreja. E a gente, mano, só pra você ver, eu cresci literalmente dentro da igreja, viu? Eu cresci dentro da igreja. O que a gente fazia no final de semana? Antes do culto, no sábado, o meu tio o prédio era anfiteatro, né? Era aquela forma de anfiteatro que tem o púlpito assim embaixo e as cadeiras vão, né? Vão ficando mais alta, né? E aí o meu tio, mano, ele jogava água no salão da igreja e jogava Omo, aquele sabão em pó, né? Nem era Omo, sei lá que sabão que era. Era um sabão mais barato, porque nós era pobre mesmo. Nasceu e cresceu dentro da igreja, pobre. Aí o que acontece? Meu tio jogava água, jogava o Omo, e aquele tanto de menino, eu e meus primos, a gente descia de peito, assim, ó. Era a coisa mais top. A gente jogava bola na frente do prédio da igreja, na rua da igreja, enfim. Então, assim, o que mais me incomodava, Alan, quando eu cheguei no nível de maturidade e de começar a fazer perguntas, era por que as pessoas continuavam pobres. Cara, eu fiquei tão pasmo com esse tipo de questionamento, porque era o seguinte: a minha família toda era da igreja, pai de mãe. Por que eles continuavam pobres? Por que falavam em separação? Por que tinha tanta briga? E o que eu estou falando, mano, é a média da população brasileira, que são pessoas que vivem pagando boleto, vivem com condição financeira apertada. Que nós estamos falando aqui, mano, tá quase 200 pessoas assistindo a gente, são pessoas que se identificam com isso. São pessoas que são problemáticas financeiramente, em relacionamentos, do próprio corpo, com a própria saúde, mas amam Jesus, cara. Vão na igreja todo domingo, mano. Adoram a Jesus, leem a Bíblia, estão congregando, estão falando, estão ouvindo. E, mano, a pergunta é simples. O meu ponto de virada, um dos meus pontos de virada, são 3 pontos de virada, foi o questionamento, Alan. Por que eu sou assim? Aí o que acontece? Muitas pessoas de muitos estilos de mentalidade, pregações de igreja, falam que a vida é assim. Deuteronômio 29:29. Todas as coisas encobertas pertencem a Deus. Manda a pessoa calar a boca. Ela não tem uma intenção de começar a questionar as coisas para ter perguntas. E aí você está aí na sua vida, você ama a Deus, você jejua, você ora, você faz um monte de coisa. E eu pergunto para você, por que a sua vida continua dessa forma? E aqui que mora a chave, Anana, que eu quero passar para vocês na questão da mentalidade do reino. É o seguinte, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas renovais a vossa mente. Mano, quando eu descobri que a treta é na mente, mano, o que a galera quer passar para essa galera é o seguinte: o que o Alan tá falando, que a gente poderia conversar por horas, é a mente, a sua treta, essa problema seu, pitibeira toda, essa nhaca toda da sua vida, tá na sua mente. Quando você começar a mudar a sua mente, os paradigmas, as construções racionais, cognitivo, isso do ser humano, ele age conforme a estrutura mental.
É muito simples. É só você precisa entender o que a gente está falando. Mentalidade, conjunto de pensamentos. Muda essa cabeça sua, que a sua vida toda vai se transformar. Ah, mas Jesus já morreu na cruz, já foi pago tudo. Ele te deu um cheque em branco, com a assinatura, com o dedo de Deus, com o sangue de Jesus, falando, está consumado. Vá e toque terror na terra. Mas só que você está com a mentalidade religiosa, a mentalidade que você construiu de acordo com as experiências negativas, e você não consegue sair do lugar que você está. Verdade. Mano, ontem eu estava falando sobre aquela passagem de Marcos 4, final de Marcos 4 e início de Marcos 5. Fala que Jesus estava no barco, veio a tempestade, né? Os discípulos tiveram medo, ele acalmou a tempestade, né? A tempestade parou. Logo em seguida ele foi para Gadara, né? Tinha um cara lá com uma legião de demônios, que era acorrentado e nada segurava aquele endemoniado. E você vê o nível de autoridade e reinado que Jesus tinha. Que o endemoniado foi, né, até Jesus. Jesus não foi atrás. Então mostra o quê? Que tudo vai se dobrar diante do rei. E como Jesus é rei, rei dos reis, nós como reis e rainhas, todas as circunstâncias têm que se dobrar diante de nós, porque nós já somos. Então, quando a minha mente validar quem eu sou, a circunstância não pode permanecer, ela tem que se dobrar diante de mim, porque Exato. eu sou assim como ele é. Assim Exato. como o endemoniado nada segurava ele, se dobrou e foi lá perguntar, ó, que treta tá tendo aqui, você está me procurando esse dia? Jesus faz o processo de libertação, os demônios pedem, não, me joga na manada de porcos, os porcos caem lá, né, e morrem todos os porcos do penhasco. E Jesus ali, quando aqueles porcos se jogam, Jesus mostra que aqueles demônios estavam fazendo com aquela vida. Olha, esses demônios estavam matando esse homem. E o sinal dos porcos terem se jogado, ali mostra que aquele homem estava morto em vida. Então, assim, ó, os demônios estão matando esse cara. E teve a libertação. E chegou o povo religioso da época, eu quero entrar nesse ponto que eu não entrei ontem, começou a perseguir Jesus e falar, cara, você veio roubar a nossa riqueza, você veio destruir a nossa cidade. Como assim você matou mais de 2.000 porcos? Só que o povo estava dando importância para coisas. Assim, às vezes, somos nós, quando a nossa mente não é transformada. Eu dou importâncias para a circunstância, para as coisas externas, e esqueço da principal coisa, que é a minha vida. Quando a circunstância afeta quem eu sou, eu não estou valorizando quem eu sou, estou dando mais valor para as coisas externas. Assim como aquele povo está dando valor para as coisas externas, e Jesus estava dando valor para a principal coisa ali, que era a vida. E Jesus foi rejeitado daquele povo. Jesus trouxe uma liberdade para aquele povo e mostrar a importância da vida, e o povo rejeitou, porque as pessoas querem coisas, as pessoas querem ficar fazendo coisas, quer correr atrás de coisas, bens materiais, coisas que tem que fazer no dia a dia, perder a vida por aquilo que vai fazer para Deus, e às vezes nem está fazendo para Deus, na verdade nem sabe para quem está fazendo. E teve aquele momento que o cara chegou, depois de liberto, e falou, oh, Jesus, deixa eu te seguir. Olha que loucura. Jesus chega no cara e fala, mano, volta lá para sua família, vai desfrutar daquilo que você perdeu a vida inteira. Você estava aqui acorrentado, endemoniado, preso há tantos anos e não sabe nem o que é vida. Não me segue não, vai lá e testemunha o que eu fiz. Então Jesus, que é Jesus, dando a direção para o cara voltar para casa. Só que hoje, infelizmente, todo o sistema religioso fala, se você não estiver envolvido, você está em pecado. Ó, faz uma perguntinha, mano, básica. Eu já aprendi no nível hard. Eu ensino os caras também. Eu falei, mano, cara ninguém chegou ainda em mim. Mas perguntar, e aí, mano, você tá desviado? Aí eu já chamando a pergunta. Eu falei, mano, desviado do quê? Com base no seu entendimento, o que é desviar? A pessoa não vai te responder, por quê? Porque ela nem sabe o que é desviar. Só porque você não foi no culto, você acha que desviou. Só concluir aqui. Exato. Esses dias atrás, o meu filho aqui, o Davi, chegou. E era domingo de manhã, né? Nós vamos no culto e tal. Aí esse domingo a gente não foi. Era umas 9 horas da manhã. Aí ele chegou, e aí, papai, vamos pro culto? Aí eu falei, filhinho, ó, tá ali. Nós não vamos pro culto hoje? Aí eu falei, filhinho, o culto já está acontecendo. Pega a Nerf, dá uma papai, fica com a outra e começando a dar tiro no outro. Com a Nerf. Eu falei, aí eu trouxe aquilo e veio uma revelação para mim, porque na hora eu soltei sem perceber. O que é o culto? Culto é quando você desfruta da sua vida e valoriza o bem mais precioso que Deus te deu, que é a sua vida e sua família.
Quando você está Exatamente. honrando isso, você está cultuando a Deus. Você está colocando Deus em primeiro. Mas quando eu vivo uma vida religiosa, de fardo, de um monte de coisa, fazer um monte de coisa, isso não é culto. Isso não é vida para Deus. Isso é religiosidade. Exato. A religiosidade aqui, ó, 22 anos na igreja e sempre me questionei, por que vivo em pobreza, cheia de dívidas? Na igreja que congrego é porque não sou dizimista fiel. Interessante, né? Essa questão de dízimo. Não é que você não tem que dar, você dá porque você tem o entendimento da graça. Então, quem tem entendimento da graça nem dá dízimo, dá mais que o dízimo. Mas Uhum. faz uma pergunta lá para o seu pastor, você fala assim, então por que que esses homens bilionários prosperam, sendo que eles nunca pisaram numa igreja? Exato. Faz a pergunta. Porque o negócio é o seguinte, a religiosidade, ela cria, em cima de tradições, leis. Então é o seguinte, Felipe, me fizeram uma pergunta esses dias. Falou assim, ó, Felipe, o que que é princípio e o que que é regra? A resposta é muito simples. Pensa comigo. Princípio é tudo que foi criado do primeiro dia até o sétimo dia, inclusive o descanso. Isso é um princípio. Exato. Regra é tudo aquilo que foi criado depois do sétimo dia. Exatamente. Só ler lá, né? Só ir à Pega fonte. essa, pega esse código, princípio, lê Gênesis, está todos os princípios de Deus lá, até mesmo antes das tábuas, dos 10 mandamentos. Princípio é tudo que está debaixo do primeiro dia até o sétimo dia, inclusive o descanso. E regra é tudo aquilo depois do oitavo dia até o dia de hoje. Então, assim, essas pessoas que falam do dízimo, das ofertas, dessa forma como julgo, são. Eu não vou falar o que é isso, não, porque depois eu vou causar problema aqui. Outra Mas só para as coisa, pessoas saberem, hein, Arnan, eu sou pastor, ordenado, estudei teologia, eu já abri várias igrejas na Europa, Estados Unidos, Canadá. Eu tenho obras missionárias em vários lugares. Eu não sou contra a igreja, eu não sou contra a noiva, eu sou contra os lobos, os maus, o sistema falido que quer aprisionar pessoas como a Michele, que quer governar a vida dela, que quer botar o jugo, que quer fazer as pessoas sofrerem, elas morrerem e matarem os seus sonhos, sabe? Então, assim, eu depois vou até compartilhar no privado, Alan, uma parada que eu e minha esposa conseguiu ter entendimento junto sobre um sistema que eles criam para relacionamento chamado Amém. Então, depois, mano, não, é sério, é porque é criado uma mentalidade, o Alan. O ó, contrário aquele, da mentalidade do reino, Alan, é a mentalidade das trevas, entende? sim, Porque não existe outra mentalidade. é, Ou é a mentalidade, eu desculpa ser tão sincero com vocês estão ouvindo, mas é o seguinte, não existe meio termo. Ou você tem a mentalidade do reino, ou você tem a mentalidade das trevas. Não ó, tem como. interessante você falou, Felipe. Ó, esses dias, mano, quando você tá com o canal aberto, vai liberando os códigos poderosos, né? A gente fez o Atomic Brain, né? Eu participei dos dois, Felipe, a gente tocou o terror lá e foi loucura, né? Mas lá o canal abriu. Quando abriu o canal da sabedoria, eu falei, meu Deus do céu, a gente entendeu tudo, porque tá escrito em Provérbios, o homem que encontra a sabedoria, ele pega tudo que tem, vende e a compra. Só que a gente não sabia vender e nem sabia como encontrar. Mas quando encontramos, mano, lá virou um cacete, assim, foi algo de terror. Por isso que a gente pegou e vendeu tudo que tinha, porque a gente encontrou e compramos. A Vamos. sabedoria, ela é só comprada, tá? E para você Pronto. comprar, você precisa encontrar. O que você precisa vender? O seu próprio entendimento. É a única coisa que você tem de valor. Boa. E dentro desses dias, falando sobre isso, existe três momentos, Felipe. Existe um reinado que está acontecendo na Terra, existe o reinado milenar de Cristo, que é o que está lá em Apocalipse 20, e existe a vida eterna. Lá em João 1,12 diz o seguinte: todo aquele que crê e receber dá o direito de ser filho. O que Boa. acontece? Hoje, muitas pessoas só creem em Deus. São filhos? Não, são pessoas salvas. Você se Boa. torna filho quando você recebe o Espírito. Agora você tem direito à eternidade e o reino milenar, por ser filho, ponto final. Só que também está escrito, não nesse mesmo contexto, que os medrosos não herdarão o reino de Deus. E aí Boa. a gente confunde com o reino milenar. Não tem como eu perder o reino milenar porque eu já sou filho. O medroso perde o reino, sabe qual reino? Um reino na terra. Um Porque reino lá na em Lucas terra. 17:20 diz o seguinte: Exato. Jesus vai falar, ó, vamos dizer, o reino está ali, não vá, está lá, não vá.
porque o reino já está dentro de vós. Então o reino já está dentro de nós, já chegou há mais de 2000 anos atrás, só que por ter medo de viver quem nós somos, não herdamos o reino aqui na terra. E Tem somos medo, conduzidos pela emoção. tem medo do corona, tem medo do líder. Exato. Mano, vamos fazer um bate-bola com essa galera? Galera, Bora. chapa as perguntas e os temas, eu e o Alan vai respondendo aqui. Pega só essa. Esse código seu é top, Marlon. Depois a gente faz uma live só sobre o reino. É sobre essa questão do reino minerar. Milenar. Milenar. Vamos lá. Olha só, tá falando aqui, ó. Tenho medo de falar ao meu líder o que penso. Se você tem medo de falar com ele, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Vai conversar com o seu pastor, então. Porque se você tiver medo de conversar também com o seu pastor, me desculpa, mas você está no lugar errado. Alan, fala alguma coisa sobre isso. Eu e você fala sobre o que nós vamos lendo aqui. Qual que é a pergunta? Eu tô lá embaixo já. Zac, é o seguinte, tenho medo de falar com ao meu líder o que eu penso. Não, eu quero dizer aqui que você, infelizmente, você entregou a sua alma para ele. Se você tem medo, essa é a verdade. Ele que conduz. O medo é o sistema de alienação, né, Alan? Exatamente. Se você tem medo é porque você está alienado da pessoa. Exatamente. Então ele decide com quem você vai casar. Tipo, no meu casamento teve alguém que falou, ó, você não vai casar com essa mulher. Eu falei, oxe, Deus já falou comigo, mano, quem é você? Né? Assim, em outras palavras, não falei assim, né? Eu só falei, só assustei. Eu falei, uau, só que eu tive que ficar com a verdade, velho. A minha liderança na época do meu casamento falou assim, não é de Deus esse casamento. A mesma coisa. Então, assim, o que você acha da célula? Maravilhoso para você poder fazer network, desenvolver sua liderança, ajudar outras pessoas. Eu amo célula. Célula é top. Felipe, a minha mensagem, as minhas perguntas já estão lá embaixo. Eu vou começar aqui de baixo? Não, eu vou fazer o seguinte. Não, vamos começando aqui de cima, porque aqui começou as perguntas. Vamos lá. O que vocês acham do julgo desigual? O que eu acho do julgo desigual que está na Bíblia? Certo. O meu pensamento é o que está escrito na Bíblia. Exatamente. Julgo desigual eu já tenho um entendimento sobre isso, mas qual que é a clareza? Julgo desigual é eu querer definir as pessoas por aquilo que eu penso na minha mente. Por exemplo, eu tenho amigos, teve um amigo meu que ele era espírita e a esposa era evangélica. Aí falou, não, dá certo isso não. Os caras casaram, agora são cristãos, né, converteu, e hoje o cara tá tocando terror na terra. Então, assim, o que acontece? Ah, mas o cara era espírita, evangélico. Não, não é isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um propósito. Se eu sei quem eu sou em Deus, e Deus falou comigo que é aquela pessoa, pode ser da onde for. Eu vou seguir o propósito de ter unidade. Agora, o julgo desigual que eu falo é o seguinte, é quando eu não tenho unidade e propósito naquilo que a gente está vivendo hoje. Exato. Então, assim, se não tem como permanecer desse jeito. Então, se eu casei, acabou, tem que permanecer, porque eu tive uma palavra antes de Deus, porque Deus falou comigo, e haverá unidade no processo. Normalmente, quem pergunta sobre julgo desigual é porque já está casado e está com treta violenta no casamento e quer usar o pressuposto de julgo desigual para ter separação. Eu não concordo com isso, o Alan também não concorda. Também. Nós somos homens de princípio e a gente acredita num só casamento. Assim, mas eu já sou divorciado e casei de novo. Não tem problema nenhum, isso é a sua vida. Cada um vai fazer da sua vida o que quiser. Mas, segundo a palavra de Deus, existem alguns princípios. E esses princípios são os que governam a nossa vida. Então, não é o que a gente acha, é o que está escrito na palavra de Deus. Sou ex-pastor da Universal, sei o que é não ser livre. Mano, você nunca vai deixar de ser pastor. Você deixou de ser pastor da Universal. Agora você continua sendo pastor. Não tem como desungir um pastor. Beleza? Continua tocando terror, mano. Tem gente que está vivendo um ritmo hipnótico, é isso mesmo. Felipe, você dirige igreja ainda? Não estou pastoreando uma igreja, mas eu sou pastor, eu tenho meus projetos, eu tenho uma forma de alcançar pessoas, levar pessoas para Jesus da forma como Deus tem colocado no meu coração e hoje em dia, e tenho conseguido muito êxito com isso, porque tem se direcionado pelo Espírito Santo. Deus abençoe seu dia. Amém. Repete como se compra, Alan. Como se compra? Eu falei da sabedoria, né? Tem que vender o entendimento. Você só compra quando você encontra. Lá está escrito, quando encontrar, você pega tudo que tem, vende e compra. Então a sabedoria ela é encontrada. E eu falo nos cursos, mano, a sabedoria está aqui, só que vocês não estão vendo. Né? E o Felipe também, com certeza, faz isso na fronteira mental. A sabedoria está lá. Só que o povo no entendimento, raciocínio normal lá, não consegue enxergar. Mas se enxergar, o pau quebra e as pessoas compram dentro da imersão e acessam a sabedoria.
Agora tem uma coisa legal aqui, ó. Como ter intimidade com Deus? Vou dar um exemplo bem simples. Imagina você ligando para uma pessoa que você nunca viu durante 2 anos. Você vai até conhecer essa pessoa. Você vai saber os gostos dela. Você vai saber algumas histórias dela. Passar 2 anos conversando com a pessoa pelo telefone, sendo que você nunca viu. Mas só que tem um problema seríssimo. Se você passar por essa pessoa na rua, você nunca vai saber quem é ela. Agora o negócio é o seguinte: se você passar 2 anos encontrando pessoalmente com uma pessoa, você vai saber os gostos, a história, as vontades e muito mais. Você vai saber realmente, só de você olhar nos olhos da pessoa, o que passa no coração dela. Assim é com Jesus. Você quer realmente ter intimidade com Deus? De fato, se relaciona com Ele todos os dias, no seu quarto, de uma forma simples, ou também junto com outras pessoas, louvando, adorando a Deus, até mesmo na comunidade, na igreja, né, que a gente fala, que a gente chama de noiva. Lá você também se relaciona com Jesus. A grande questão é o relacionamento, é você se encontrar com Ele todos os dias. E não precisa vestir a roupa mais bonita, não, porque Deus nem vê isso, Ele vê o seu coração. Quando você está diante dele, você não precisa nem ter escovado os dentes, tá? Você pode chegar diante de Deus e falar o seguinte: Deus, eu estou aqui. Cara, isso é forte. Um dia Deus falou comigo tão forte com isso, mano. Porque tem gente que cria tantos rituais para chegar à presença de Deus, que Deus não quer nem saber se você escovou os dentes. Ele não quer nem saber como tá seus dentes, como tá seu cabelo, se você tá com a cara amarrotada. Ele quer o seu coração. Cara, e quando Deus falou isso para mim, cara, um dia, mano, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, que depois desse dia, mano, eu destravei, mano. Eu destravei no nível de intimidade e relacionamento com Jesus. Porque a gente olha muito pro exterior, mano. E Deus não vê nada disso. Quando Ele olha pra gente, Ele não vê nossa cor do cabelo, se a gente tá careca, se a gente tá isso, se a nossa roupa é assim, se tô com o chinelo furado, se eu deixei de tomar banho 3 dias. Ele só quer o meu coração, mano. Ele só quer o meu coração. Ah, mas isso é falta de respeito para você, religioso, que fica tendo que usar terno e gravata para falar com Jesus. Olha aqui, eu tenho uma pergunta aqui do Gustavo. Qualquer coisa, se chegar nessa pergunta, depois você pula aí. Como saber que é Deus falando? Mano, não precisa mistificar. Como saber que Deus falando? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Só ler. Deus está falando aqui. Esse é seu manual. Ah, lá, não, mas eu já li. Então, é que você não está vendo. Ouvir a voz de Deus, você ouve? Sim, você precisa entender o que está escrito. A palavra de Deus fala que nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Aonde eu vivo como derrotado? Na minha mente. Então, se eu sou conduzido pela alma, que é a alma que governa, querendo ou não, você sendo um homem de Deus, cheio do Espírito, tendo revelação, canal da sabedoria aberto, tocando terror, curandeiro, libertador, caça-fantasma, tudo que você imaginar, se o canal estiver aberto, você não acessa quem você é em Deus, mano. Você pode fazer tudo, mas menos ser íntimo, né? Porque Jesus fala, ó, você... loucura, né? Jesus fala, ó, os caras vão chegar diante de Jesus e falar, ó, expulsei demônios, curei enfermos, subi milagres, sinais e prodígios. É esse cara aí, mano, que eu acabei de citar. O cara faz tudo, mano. Cura, e pá, pá, pá. Só que Jesus não conhece, por quê? Não é uma pessoa íntima. Ó, o segredo de tudo tá na mente. Não tem como sair desse governo, não tem como, tá? O governo é na alma. O governo é na alma. Mas para mim viver quem eu sou no espírito, eu preciso ter esse alinhamento de alma e espírito. A minha alma tem que validar aquilo que eu sou no espírito, trazer a existência para viver aqui na Terra. Porque eu já sou, eu não serei, eu já sou no espírito. Tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar em Deus, você já é. Então, o mais que vencedor, você já é. Só que sua alma precisa ver isso e validar e você viver na Terra. Aí a pessoa vai lá e fala assim, questiona. Com base em que vocês falam isso? Numa base de 37 anos vivendo dentro da igreja, vendo pessoas ouvindo a palavra de Deus todos os domingos e ver pessoas separando, pessoas endividadas, pessoas suicidando, pessoas destruindo suas próprias vidas. E isso tudo durante 37 anos. Eu cheguei à conclusão que as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, mas só que só ouvir a palavra de Deus sem uma ação prática e mudando a sua mentalidade, que está escrito em Coríntios, através do apóstolo Paulo, não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas renovais a vossa mente. O negócio é que você só está ouvindo. E só ouvir sem ação, sem prática, fé sem obras, é morta. Ou seja, obras que eu falo é ação. Eu ouvi, eu tenho uma prática imediata. Por isso que a gente fala ativacional, diferente de motivacional. Olha só, a Cacau escreveu aqui, ó. Falaram isso para mim quando estava noiva. Separamos. Até hoje não consegui casar. Meu Deus. Não, mano, é um trem terrível, cara. O inferno dentro da igreja. Ó, sobre religiosos que vocês falaram. Sobre o dízimo de entregar.
que tem milionários que não são cristãos e são ricos, mas não terminou a fala. Tem outra Como que eu pergunta faço? aqui. Todas as minhas amigas, pergunta não, afirmação, que as profecias dadas na igreja com quem eles deveriam casar, nenhuma delas não permaneceram casadas. Muito cuidado com as projetadas, né? Panfletadas, profetadas. Só uma observação, Vera. Quando a pessoa libera uma palavra, uma profecia, né, e acha que é uma profecia, o problema é de quem recebe. Se eu não tenho um controle emocional, eu deixo aquela mentira entrar na minha mente, eu vou começar a alimentar aquilo e aquilo vai acontecer na minha vida. Não é a profetada dela. A profetada dela não faz nenhum, não acontece nada, é como uma macumba. A pessoa pode pegar o meu nome, o nome da minha esposa, fazer um negócio ali na porta da minha casa. Se tiver um Boa. frango, eu vou lá, consagro a Deus e como. Mas o Mano, que acontece? Não muda nada, sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. A palavra de Deus diz o seguinte: se eu comer alguma coisa mortífera, eu não vou sofrer mal algum. Quanto mais uma palavra. Agora, o problema está na mente. Se eu validar a macumba que foi feita, a profecia que foi dada e começar a ficar com medo do coronavírus, você vai pegar. olha só, faz Exatamente. uma lista de indícios do reino em nós. Autogoverno, modormia, princípio da família. Eu vou botar só esses três aqui. Se você não tem esses três, o reino de Deus não está sobre a sua vida. Beleza? Autogoverno, modormia e o princípio da família. Tem aliança Beleza? também, ó. O aliança é algo que é pregado, né, Felipe? Porém, É a menos do que. honra. A honra. Se você não me honrar, você Ó, vai não pro tem inferno. aliança aqui, mano. Então, é, tá bom. Vai acabar a live aí, galera. Tamo junto. Mano, vai acabar a live.